tarde. Vamos estar lendo o Salmo de número 46. Salmo de número 46. A segurança em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse salmo fala sobre a segurança em Deus, né? Muitas das vezes nós passamos por tribulações, por lutas, né? Assim como a terra às vezes sofre terremotos, sofre tsunamis, né? Essas coisas da natureza. Assim também, irmãos, na nossa vida temos muitas lutas, né? Muitas tribulações. Mas esse salmo diz que a nossa segurança está em Deus. Né? Se nós confiarmos em Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Né? Ele nos esconde no seu pavilhão. Então, às vezes, nós passamos por tempestades, não temporais, mas espirituais na nossa vida, né? Passamos por um turbilhão assim de tempestade, de sentimentos, mas em todo momento Deus está conosco. Aqui no versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, no dia da angústia, no dia da turbulência, né, no dia da tempestade, onde você vai se esconder? É no refúgio, no esconderijo do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa segurança está em Deus. Amém? Vamos estar orando, irmãos, para dar início nesse culto, que Deus venha abençoar os louvores que vão ser doados, a palavra que vai ser pregada, que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um de nós nessa tarde. Nós viemos aqui com um único propósito, de louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor. E vamos pedir ao Senhor, irmãos, segurança para as nossas vidas, né? Passamos por dias difíceis, mas Deus tem cuidado de nós. Né? Glória a Deus. Então vamos pedir a Deus que venha sempre nos proteger, nos guardar e nos livrar de todos os males. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, nessa tarde, que estamos aqui, Senhor, na tua casa, que venhamos para adorar, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E nós venhamos te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar e proteger a nós e a nossas famílias, Senhor. Nós clamamos ao Senhor pela tua segurança, Pai. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Santifica, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nos livra, Senhor, de todos os males, Pai, espirituais e temporais. Sabemos, meu Deus, que são tantas as pessoas que estão sofrendo, meu Deus, pelos fenômenos da natureza, por terremotos, por tsunamis, meu Deus, por guerras, mas o Senhor é o nosso refúgio, ó Pai, que o Senhor nos proteja e nos guarda e nos livra, Senhor, de todo mal, Pai. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Que
Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livra, Senhor, de todo mal, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoe esse culto, meu Deus, abençoe tudo que vai ser feito aqui nessa tarde. E tudo é para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma linda salva de palmas, irmãos. Exalta ao Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Aleluia. Marília, aumenta o pet para mim um pouquinho. Ele está aqui, amém? Adore, adore, adore Ele, vai. Feche seus olhos, você veio para adorar aquele que vive. Não aceite ficar da mesma forma. Se achegue a Ele, se achegue a Ele nesse lugar. Se achegue a Ele nessa tarde. Diga para Ele que você o quer. Diga: eu te quero, Senhor. Poderia estar em qualquer outro lugar, a sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, a sua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia. Meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que meu. Oh Deus, eu poderia estar em qualquer outro lugar, sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder medo de não viver, a sua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu, que um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu, que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Mais que mil em outro lugar, Jesus. Achegue-se a Deus. Ele ama ouvir você, Ele ama ouvir você falar, Ele ama ouvir você chamar por Ele. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua
sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que 1000. De 1000 em outro lugar, Senhor. Deixa essa chama queimar. Deixa essa chama queimar. Deixa essa chama queimar aí no seu coração. Que essa chama não se apague, não se apagará. 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 Chama não se apague, não se apagará. Essa 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 chama não se apague, não se apagará. Te convido, igreja, a orar ao Senhor neste momento. Você chega a Ele neste momento. Peça para Ele: eu quero ser avivado, Senhor. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Fala para Ele. Oh, não deixe essa chama se apagar dentro do seu coração. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apagará na nossa geração, em nome de Jesus. Essa chama não se apague, não se apagará. 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 Você crê? Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, não deixa essa chama do Espírito Santo se apagar do seu coração. Apaga, aplauda Ele bem forte. Saia do seu lugar, cumprimente aí os irmãos. Queria chamar o pessoal do ensaio do louvor. Vamos lá. O restante da igreja pode sair do seu lugar, cumprimentar o irmão aí, a irmã que chegou, ó. Fique à vontade. E dois, tá? Chega mais pra cá, ó. Por causa da caixa de som, vem mais pra cá. Paz seja convosco, amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é
Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Agora, as vozes. Vocês também, as vozes, se posicionem aqui. Pode ficar um pouco desse lado. Aqui até aqui perto. Joel, você põe o microfone lá embaixo e põe ele no mais assim. Aí você vai cantar. Lá embaixo, virado para cima. Assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Aí é o microfone que está muito alto, tem que chegar para cá um pouco. Louve ao Senhor com o seu coração, amém? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, Agora vivo, não mais eu. vai igreja, vai igreja. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Vai, igreja. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levante suas mãos. Cristo vive em mim.
Aleluia, aplauda Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for nessa tarde dizimar ou ofertar, segura nas tuas mãos, nós vamos consagrar a Deus o teu dízimo, a tua oferta, e depois vamos estar orando pela oferta de primícia, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar. Amado e eterno e soberano Deus, colocamos na tua presença, ó Deus, cada dizimista, cada ofertante da tua casa, da tua obra, e que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, abrindo a janela do céu, como está escrito na tua palavra, que ela vai ser aberta pelos dízimos, Senhor. Não há outra passagem na Bíblia que diz que a bênção, a janela será aberta, a não ser pela obediência do dizimista. E o Senhor também disse, meu Deus, que vai repreender o devorador. E esse homem, essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado, porque a bênção vai ser tão abundante, tão grande sobre a vida deles, que vão emprestar, não vai ser preciso tomar emprestado. Pai amado e querido, eu também quero orar, Senhor, nesse momento, pelas ofertas, apresentando, meu Deus, a oferta de cada um ao Senhor, reconhecendo que a oferta é uma semente. Pai amado e querido, que todos, eu oro para que todos possam estar colhendo o fruto do seu plantio, ó Deus, aquilo que tem semeado no teu altar, em relação às suas ofertas. Sei que cada um colherá, meu Deus, segundo o que planta. Então abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, com boa medida, recalcada, transbordante, para a glória e o louvor do teu nome. Também, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor as primícias, aquilo, meu Deus, esse envelope, aquilo que cada um, meu Deus, vai fazer segundo o que quis o seu coração, o propósito que colocou no seu coração. Abençoa este homem, essa mulher, ó Deus, que não falte o pão, não falte a prosperidade, não falte a paz, não falte a saúde, não falta, meu Deus, a alegria na sua vida, na sua casa, no seu lar, e que no seu trabalho essa pessoa possa crescer, Senhor, ser até mesmo, meu Pai amado e querido, promovido para salários melhores, meu Deus. Dá capacidade ao teu povo, dá sabedoria, dá, meu Deus, instrução para o teu povo prosperar em cima dessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e colocamos tudo, meu Pai amado e querido, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Irmão, você que vai dizimar ou ofertar, pode fazer então. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Enquanto as irmãs arrumam ali para cantar, chama a irmã aqui então para dar o seu testemunho. Vem aqui, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Como diz o missionário, quanta bênção, irmã. Amém? Paz seja convosco. A bênção, irmã, é que eu estava trabalhando na fábrica, mas não sabia o que estava por vir. 2 pessoas mandaram uma mensagem para o encarregado e eu não sabia. Aí, no outro dia eu fui trabalhar, não sabia o que estava me esperando. Mas foi a mão do nosso Senhor Jesus que me livrou.
porque as mensagens que mandaram, as duas pessoas mandaram, cabia processo em cima de mim. Às vezes eu poderia sair sem nada, mas a mão do nosso Senhor Jesus é tremenda, as minhas orações, e Deus não deixou nada disso acontecer. Ele me surpreendeu, em nome do Senhor Jesus, Ele me livrou desse processo. Eu vou começar a receber, em nome do Senhor Jesus. Eu só louvo a Deus, como esse Deus é tremendo mesmo, Ele não falha. A outra benção é que na campanha da água que sara, eu estava com muita dor na barriga, levei a água, ungi, passei na minha barriga, em nome do Senhor Jesus eu estou curada, eu não senti mais dor na barriga. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Ele é tremendo. Glória a Deus. Amém, irmã. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, irmãos. Ele vai sempre honrar a tua oração. Creia nisso. Porque a Bíblia disse assim que eu honro aqueles que me honram. Se você buscar a Deus, como diz as Escrituras, de todo o teu coração, de toda a tua alma, Deus vai te abençoar. Amém? Cadê as irmãs que vão cantar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser. Tem mais um microfone aqui. Quem quer? Paz seja convosco, amém, irmãos? Fica aqui, irmã Dita. Vamos arretar aqui, fazer retinho. Fica aqui, irmã Tereza. Glória a Deus, aleluia. Isso. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fazem-me morada
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Toda glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 13 em diante. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, algo que dentro da realidade está muito perto para acontecer nessa terra, não demora muito, acredito eu, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento dele, para buscar o seu povo e a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz que não devemos dormir na questão espiritual, mas devemos buscar o reino de Deus, as coisas espirituais em primeiro lugar, porque a Bíblia diz claramente, Jesus Cristo é a esperança da glória. Sem Jesus Cristo ninguém vai para a eternidade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, é a única porta, pela qual passando por ela, nós teremos a salvação e a vida eterna, amém? Glória a Deus. Diz assim, fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizimo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Continuando aqui, porém, irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vos mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Amém? Até aqui tá bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, que nessa tarde o Senhor possa falar com cada um de nós, a Tua palavra, meu Deus, ela possa trazer para nós uma instrução, um alerta, para que possamos despertar do sono, quem sabe, que estamos vivendo, Senhor, de estar dormindo, em relação à nossa vida espiritual, em relação à volta do Senhor, que se aproxima cada dia mais. Então que o Senhor essa tarde, possa falar com cada um de nós, Senhor. Eu te ofereço a minha vida, peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, e consagro a minha vida ao Senhor, para ser usada nessa tarde, como um instrumento, como boca de Deus, para que o Senhor possa falar por meio da minha boca, a Tua palavra. Então nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e colocamos tudo quanto tem sido feito, já foi feito, e o que vai ser feito até o final desse culto, Pai amado e querido, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém? Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Eu quero lembrar os irmãos de uma palavra que eu não falei aqui na quarta-feira, quando eu disse a respeito de 2 profetas. Vários irmãos estavam aqui, vão lembrar.
Eu falei a respeito de dois profetas. Um profeta foi o profeta Jeremias, um homem que pregou, que anunciou o evangelho ao próprio povo de Deus, a própria nação escolhida. A Bíblia diz que Deus enviava os seus profetas, aquele povo, de dia até a noite, pregando, falando, chamando eles o quê? A um arrependimento, a um conserto. Mas aquele povo não estava disposto a atender a voz de Deus. Eles não estavam dispostos a ouvir aquilo que Deus lhes falava. E eles então não escutavam de maneira nenhuma aquilo que o profeta pregava. Qual foi o resultado da desobediência deste povo? Foi ser levado ao cativeiro, porque não deram ouvido à voz do Senhor. E é interessante você notar que antes que qualquer coisa aconteça, Deus sempre fala, Deus sempre avisa, Deus sempre orienta, porque a própria Bíblia diz que Deus é tardio para irar, misericordioso, e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Então Deus, ele é o que? Misericordioso, não querendo que os homens sofram a condenação. Ele avisa, ele avisa, ele avisa, ele fala, mas muitos, às vezes até daqueles que estão dentro da igreja, não estão com o coração voltado para Deus. Vou te dizer algo muito sério. Às vezes uma pessoa pode pregar, ela pode cantar, ela pode fazer um monte de coisa, mas o que na realidade ela vai ser, é o que já está dentro dela, não é o que saiu da boca dela, é o que está dentro dela. E está cheio de homens e de mulheres assim, que falam que faz isso e aquilo, mas na realidade vivem uma outra vida, porque não tem dentro de si, ou melhor, não vivem aquilo que pregam, aquilo que falam. Então veja bem uma coisa, veio Nabucodonosor, levou aquele povo para o cativeiro. O rei, aquele que pegou a mensagem de Jeremias, jogou no fogo, cortou com canivete o rolo do livro, jogou dentro, o rei Joaquim jogou dentro do fogo. Mais tarde foi morto por Nabucodonosor, ele e seus filhos. Então a desobediência à palavra de Deus, ela pode não gerar uma angústia, uma tristeza, um sofrimento momentâneo, mas ali na frente vai gerar, ali na frente vai acontecer algo que vai, muitas das vezes, trazer para a vida daquela pessoa a consequência da desobediência dela, não que seja a vontade de Deus, porque Deus não queria aquilo, e por isso Deus avisa. De um outro lado, nós temos um profeta que todo mundo conhece, que sempre alguém prega sobre ele, Jonas. A Bíblia diz que Deus iria destruir Nínive, cidade com 120 mil pessoas, e Deus então manda Jonas pregar naquela cidade, e Jonas entra naquela cidade, prega caminho de 3 dias, pregando o arrependimento, e dizendo que Deus iria destruir aquela cidade. Sabe o que aconteceu? 120 mil pessoas que eram ímpias, que não tinham temor de Deus, que não conheciam a Deus, arrependeram, se converteram, jejuaram durante 3 dias, até os animais, até o próprio rei, arrancou as suas vestes, colocou vestes de saco sobre ele e sobre os animais, porque temeram a voz do profeta. Se o povo de Deus hoje, os crentes, temessem a voz de Deus, temessem aquilo que é falado, temessem aquilo que é pregado, amassem a Deus de verdade, era tudo diferente. O que aconteceu com Jeremias, um profeta chorão, que pregou para aquele povo durante muito tempo, o próprio povo de Deus, como eu disse, Deus mandou pregar para eles muito tempo, porque o mal viria, para que eles se arrependessem, consertassem a sua vida, mas não deram ouvido. Aquilo que Deus falava, veio o cativeiro. Assim ainda continua até nos dias de hoje. Muitos ouvem o Evangelho, mas não amam o Evangelho. Muitos são crentes, mas perderam a essência do verdadeiro amor, da verdadeira paixão pelo Evangelho. Aí eu penso uma coisa comigo, a Bíblia disse que a salvação ela é individual, ninguém salva ninguém, por isso
Eu disse outro dia aqui, que a coisa mais importante da tua vida é tua alma, não é tua mulher, não é teu filho, não é teu dinheiro, não é nada, porque ninguém salva ninguém. O marido não salva a esposa não salva o filho, não salva o marido, o pai não salva o filho. Então, a nossa salvação, ela tem que ser prioridade, independentemente do que o outro estão fazendo, né? Mas aí fica uma pergunta. A Bíblia diz também que estando dois numa cama, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Aí eu faço uma pergunta: quem de vocês, tem quantos casais aqui? Só Tarsis e Marília? Só? Ah, é a Patrícia, o Edmilson e o irmão. Tarsis, quem que vai subir, o seu ou a Marília? Ah, quem vai subir aí, irmã? Quem vai subir, a senhora ou o irmão? E ele? Não pode ficar não, irmão. E você, Patrícia e Edmilson, quem vai subir? Os dois. Mas tem que estar na mesma união. Tem que estar. E você, Roberval, quem vai subir? Os dois? Mas tem que estar na mesma união. Bom, agora namorado não fala aqui. Ela não fala de namorado aqui. A Bíblia não fala de seu namorado vai subir, a namorada vai ficar, ela não fala. Ela fala. Então eu estou fazendo essa comparação aqui, porque os dois têm que estar vivendo o mesmo Espírito. Os dois têm que estar vivendo o mesmo Evangelho. Os dois têm que estar tendo a mesma espiritualidade, o mesmo amor, o mesmo temor, o mesmo compromisso, a mesma dedicação, para que os dois possam subir. Porque quando você olha para o Evangelho, na volta de Cristo, a Bíblia está dizendo que apenas a metade dos que são chamados crentes vão subir. A metade. Porque 5 prudentes noivas e 5 loucas. 2 no campo, um sobe, o outro fica. 2 numa cama, um sobe, o outro fica. 2 trabalhando na moenda, melhor dizendo, um sobe e o outro fica. Por que essa comparação? Porque muitos vão estar dormindo. Muitos vão estar dormindo, sabe, um sono da tranquilidade, despreocupado. Meu irmão, vida de crente é vida com compromisso com Deus. Vida de crente não é, eu aceitei Jesus, eu sou crente, agora tenho meu nome escrito no livro da vida. Talvez tenha alguém por aí que diga que se alguém aceitou Jesus alguma vez, nunca mais perde a salvação. Claro que perde a salvação, porque a Bíblia diz que o nome pode ser riscado do livro da vida. Então nós temos que esperar o arrebatamento da igreja todos os dias, principalmente no nosso tempo em que profecias, das quais profetizada há anos, você quer ver uma profecia profetizada? Vamos comigo lá em Daniel 9:27, olha aqui, Daniel 9:27, vamos ver o que está escrito em Daniel 9:27, olha ali comigo, Daniel 9:27. Escrito aproximadamente quase 600 anos, praticamente 550 anos antes do Senhor Jesus. Olha ali. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Para que isso aconteça, é preciso que o terceiro templo em Israel esteja construído. E hoje eu estava vendo umas coisas aqui no meio de semana, pesquisando. O templo, tudo já está preparado, como já falamos aqui algumas outras vezes, tudo já está preparado. É uma profecia que está cumprindo, que fala da volta do Senhor Jesus Cristo, que já está cumprindo debaixo do nosso nariz. Até os sacerdotes já estão preparados, da linhagem de Arão, as vestimentas, já está tudo preparado. A bezerra vermelha já está preparado, porque quando o templo foi erguido, o primeiro sacrifício é com a bezerra vermelha. Ela não pode ter uma mancha, nem sequer um fio de cabelo branco nela. Ela tem que ser inteiramente vermelha.
Então já está tudo preparado. E agora, para você entender como que isso está tão perto, que Israel já está preparando um trem que vai pegar as 70 nações, que são a descendência de Noé, né? Vão pegar essa descendência, esse povo, as 70 nações que eles dizem, já está preparado um trem que vai sair do aeroporto de Jerusalém para transportar esse povo até o Monte Moriá. Já está tudo andando, já está tudo caminhando. Por que isso está acontecendo? Porque, meu irmão, a volta de Jesus está perto. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito mais perto que nós podemos pensar, e é por isso que a Bíblia diz que a vinda dele será como um ladrão de noite. Muitos não vão estar esperando, muitos crentes não vão estar preparados, vão achar, mas o Senhor não volta já, o Senhor vai demorar ainda, vai dar tempo de eu fazer isso, vai dar tempo de eu fazer aquilo, vai dar tempo de eu casar, vai dar tempo de eu ficar rico, vai dar tempo de eu fazer isso. Meu irmão, quem sabe não vai dar mais. Eu não lembro que eu preguei um dia aqui, que eu falei que as crianças não vão chegar a ser adulto, porque a vinda do Senhor Jesus está se aproximando, e essa profecia, onde o tempo precisa estar construído, para que o anticristo, que vai fazer um acordo com o mundo, durante 7 anos, uma semana, e quando o tempo estiver todo construído, na metade dos 7 anos, ele toma Israel, vai fazer cessar o que nós lemos ali? Vai fazer cessar o sacrifício, não vai ter mais sacrifício em Israel, porque ele vai sentar no trono e vai querer ser adorado como Deus. Mas quando isso acontecer, quando isso acontecer, que o terceiro templo estiver construído, onde Cristo já estará governando, os primeiros 3 anos e meio será tranquilo, mas a partir dos 3 anos e meio as coisas mudarão completamente, porque os 3 anos e meio vai ser o tempo do engano, mas depois vem quando o próprio Israel descobre que aquele que eles estão achando que é o Messias, que vai trazer a solução para o mundo, não é aquele camarada. O sofrimento começa na terra. Aí nós vemos também uma outra coisa muito importante, das quais Jesus disse ali em Mateus 24: fome, guerra, terremoto, reino contra reino, nação contra nação, pais contra filhos. Nós estamos vendo tudo isso acontecer numa escalada enorme, tremenda. Você sabia que aqui no Brasil outro dia a terra tremeu? Você sabia, né? A terra tremeu aqui no Brasil. Onde que foi? Qual lugar que foi aí? Foi no Nordeste, parece, não me lembro aonde, mas houve um tremor de terra de 4, quase 5 pontos, não sei lá, na escala Richter, parece. Então, o que acontece? O mundo já não é o mesmo, mas nós temos uma coisa maravilhosa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode me responder. O mundo vai ficar cada vez pior, sim ou não? O mundo vai ficar cada vez pior? Mas como vai viver a igreja então? O que Jesus disse? Que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Vai ter 2 escaladas de acontecimento nesse mundo. O primeiro, o aumento da iniquidade. Se você pegar ali em Timóteos 1:3, fala comigo, Marília. 1 Timóteo, Timóteo 1:3, aliás, 3:1 em diante. Então veja bem, isso tudo acontecerá nessa terra, mas por um outro lado também, a igreja vai crescer. Mesmo no meio de luta, de batalhas, a igreja vai crescer, porque nós estamos vivendo hoje, sabe o que? Sabe o que nós estamos começando a viver hoje? Princípio de dores. Nós vamos viver coisas tremendas da parte de Deus, mas também vamos ver coisas acontecer terríveis no mundo. Mas as portas do inferno, ela não, levante o que levantar, levante o que quiser contra a igreja, ela prevalecerá, porque o dono da igreja, ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Então isso é algo tremendo. Vai ter problema no mundo, vai ter dificuldade, vai ter fome, vai ter tanta coisa, mas só que tem uma coisa: aqueles que estiverem firmados num evangelho verdadeiro vão estar guardados debaixo da potente mão de Deus, porque aquele que cuida de nós é maior do que tudo, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer catástrofe, maior do que qualquer coisa que possa acontecer nessa terra, né? Isso está escrito ali, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém, é 1 Timóteo 3:1 ou é 2 Timóteo? Acho que é 2, não é? Então, bom, então vai ser 2. Põe para mim lá. Então vai ser o 2. Sabe por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Então esse é o tipo de homens que vai se levantar na terra. Pessoas que não terão afeição a ninguém, que não amarão a ninguém, que buscarão seus próprios interesses, que amarão o dinheiro, amarão a fama, amarão a sua glória, buscarão de tudo, farão de tudo para não perder os privilégios que isso tudo oferece, ainda que tenha que passar por cima, que tenha que pisar, que tenha que humilhar, que tenha que destruir outras pessoas. Tem gente que o que importa para ele é ele se dar bem. Mas como eu disse, de um outro lado também, nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai estar sempre firme, poderosa, combatendo o bom combate, como Paulo disse, né? Guardando a fé até o final. Porque, meu irmão, o que nos espera, tem duas coisas que espera o homem: ou o paraíso ou o inferno, né? E com a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, desde lá da eternidade, aqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo, vão ressuscitar, logo em seguida, como um piscar de olhos. Nós que estaremos vivos, como diz o próprio apóstolo Paulo, né, que já podia até pensar que Jesus voltava naquela própria época dele, ele disse assim claramente: nós os que estamos vivos, também seremos levados para estar junto com o Senhor, como se fosse num piscar de olho, a encontrar com o Senhor nos ares. E o mais interessante que ele diz: e assim estaremos com Ele para sempre estaremos com o Senhor. Então, meu irmão, você precisa viver como crente todos os dias da tua vida, esperando o arrebatamento da igreja, porque ela pode acontecer a qualquer momento, de dia ou de noite ou de madrugada. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante, porque os sinais estão se cumprindo. Nunca nós poderíamos imaginar que tais profecias cumprissem em nossa época, em nossa geração, como está se cumprindo alguma delas. Então nós precisamos estar preparados, porque a própria Escritura nos ensina: prepara para encontrar com o Senhor teu Deus, porque ninguém vai subir para a eternidade de qualquer jeito, ninguém vai subir para a eternidade sendo sem amor, principalmente a palavra de Deus, sem amor para com os outros, sem amor para com, até mesmo para aqueles que estão perdidos, porque a Bíblia manda amar até os nossos inimigos. Então nós temos que parar e pensar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada quando o Senhor voltar no céu com os seus anjos, com tocar de trombetas. A igreja vai ser arrebatada. Mas quem que vai ser a igreja arrebatada? É todos que estão dentro dela? É todos que estão dentro dela? Todos os membros? Que bom que fosse. Mas somente serão arrebatados aqueles que verdadeiramente estiverem firmes, obedientes, que dão a sua vida por amor ao Evangelho. Por que, irmãos, que a igreja do passado,
Os homens do passado, as mulheres do passado, eles perdiam bens, perdiam a própria vida, mas não deixavam de amar e de seguir ao Senhor. Porque sabe por quê? Porque esperavam algo melhor do que dessa terra. Às vezes o cristão, nós como cristão, estamos tão fissurados com as coisas da terra, que queremos tanto as coisas desse mundo, que estamos passando por cima das coisas espirituais para alcançar coisas materiais. Estamos deixando de lado aquilo que tanto nos é avisado, que tanto Deus tem nos falado por meio da sua palavra, por meio dos seus pregadores, profetas, próprias escrituras, dizendo: seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, seja perseverante, persevere, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Não temos que olhar para a direita nem para a esquerda, temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Mas por mais que Deus fale, por mais que Deus nos alerta, ainda tem a metade, vamos colocar assim, a metade dos que conhecem a verdade não vão subir. Não vão subir. Não é porque Deus não quer, é porque a pessoa perde o temor a Deus. Mas pastor, eu não perdi o temor a Deus. Tem muita gente que perdeu o temor a Deus, porque não ama mais a Deus como deveria amar. A vida com Deus é um relacionamento, aonde esse relacionamento depende de diálogo, de conversa. Depende muitas das vezes de você sentar na tua casa, como o Senhor disse para o próprio Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, porque a minha palavra é que vai te conduzir prudentemente por onde quer que você for. Qual foi o conselho que Deus deu para Josué? Meditar na palavra. E qual é o conselho que a Bíblia fala para nós? A mesma coisa. Ocupa-te nela, medita nela. Não foi isso que Paulo falou para Timóteo? Ocupa-te nela, medita-te nela. Milita o bom combate da fé. Milita o bom combate da fé. Meus irmãos, hoje as pessoas não querem mais combater o combate da fé. Hoje as pessoas, sabe o que querem fazer hoje, nos dias de hoje? O que nós estamos fazendo, quem sabe, nos dias de hoje? Eu venho para a igreja 1 ou 2 vezes por semana, cumprir minha obrigação. Nossa, sou um crente que estou arrebentando. Meu irmão, se nós brincar, nós vamos ficar. Com essa ideia, eu e você fica. Com esses pensamentos de achar que nós estamos arrebentando, que nós estamos, nossa, eu vou na igreja 2 vezes por semana, eu vou na igreja 1 vez por semana, eu prego às vezes. Meu irmão, nós temos que pôr a boca no pó e pedir misericórdia para o Senhor, porque nós não estamos fazendo nada. Entra ano e sai ano, cadê almas? Quem você ganha para Jesus? Nem da tua casa, nem da tua família. Muitos estão vendo da sua própria casa gente desviando. E às vezes a gente acha que está tudo bem. Beleza, nossa, está tudo bem, está tudo indo maravilha. Irmãos, se tem uma estratégia de Satanás na vida das pessoas, é fazer eles pensar que está tudo bem, enquanto as coisas não estão bem. É fazer eles iludir que está tudo bem, principalmente quando a vida financeira começa e tudo a andar bem. Aí o próprio povo de Deus começa a achar que está tudo bem, está tudo beleza, e aí não para analisar, para prestar atenção, como que está o andar da carruagem, às vezes na nossa vida, e nem dentro da nossa casa. Nós não estamos preocupados com a salvação dos outros, e aí achamos, como eu disse, porque eu 1 ou 2 vezes por semana, eu estou ali, eu bato palma, eu canto um louvor. Não, isso é coisa de religioso. Então nós temos que sair dessa condição religiosa, evangelizar. Quem você evangeliza na semana? Quem que eu evangelizei essa semana? Ninguém. Quem que você evangelizou essa semana? Conta para mim, para quem você pregou o evangelho essa semana? Você pregou? Pregou? Então essas 2 estão de parabéns, porque o resto aqui nós estamos devendo. Quem que fez um evangelismo aqui? Quem que foi na casa de alguém fazer uma visita? Aí eu acho que está tudo bem minha vida espiritual. Beleza, estou na igreja, fazendo uma campanha, mas isso aí, irmão, isso aí é o mínimo.
Então nós precisamos muitas das vezes parar e pensar: meu Deus, o que eu tenho feito para o reino? Nós temos um rei, nós temos um reino, e Jesus disse para nós uma coisa aí, de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse para nós pregar o arrependimento. Por que Paulo, quando se converteu, foi o homem que mais pregou no mundo inteiro? Porque ele dizia algo dentro dele, dizia para ele assim: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, enquanto eu e você viver pelos nossos interesses, para fazer a nossa vontade, o reino de Deus vai estar em segundo lugar, querendo você ou não, estamos deixando em segundo lugar. E se Jesus voltar, com os anjos, com o rigor, com o toque das trombetas, corremos o risco de ficar. Paulo disse uma coisa: eu preciso tomar cuidado, porque eu pregando aos outros, eu tenho que tomar cuidado para eu não ser reprovado. Porque às vezes, o que ele dizia? Eu posso pregar para os outros, mas outros podem ir, eu posso ficar. Por isso que ele pregava o evangelho, ele falava do amor de Deus, ele não tinha medo de pregar o evangelho. Que Deus possa nos ajudar a sermos mais crentes, a termos mais visão de reino, porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, Ele vai olhar para a mão de cada um de nós e vai pedir conta. O que você tem feito? Ah, Senhor, mas eu estava na igreja todos os dias, mas e daí? Isso é o mínimo, porque Ele vai querer ver as obras, o que você tem feito, o trabalho, a obra. Porque cada um de nós, o que a Bíblia diz? Que nós somos, as nossas obras podem ser de ouro, de prata, de barro ou de madeira, e o fogo vai provar tudo isso. O fogo vai provar nossas obras um dia. E o que vai sobrar das obras quando Deus provar nossas obras? Hein? O que vai sobrar? Então não podemos nos enganar e achar que estamos maravilhosamente bem. Às vezes não estamos. Às vezes nós precisamos fazer uma reflexão conosco, olhar para a nossa vida, pensar, trazer para dentro de nós a nossa vida espiritual e ver que fruto nós estamos dando na nossa vida. Porque não é apenas chorar por alguém depois que morre, ou quando está ali dentro de um caixão. É chorar por alguém que ainda da minha casa, da minha família, não se converteu, não entregou a vida para Jesus. Porque se ele morrer sem Cristo, eu sei que ali naquele momento, naquele instante, quando ele está dentro ali daquele caixão, mas a sua alma já se perdeu. Então nós não podemos deixar de pregar e de falar desse amor aos homens, aqueles que estão do teu lado. Irmãos, você não ama a tua família? Quem aqui que não ama o pai nem a mãe? Levanta a mão para mim. Eu não me preocupo com o meu pai nem com a minha mãe. Tem alguém aqui que não ama o pai, a mãe, irmão, família, primos? Tem alguém aqui que não ama? Se você ama, você prega para eles. Você é obrigado a abrir os olhos deles. Ah, pastor, mas eles não gostam. É melhor que eles não gostem do que depois Deus cobrar de você, ou de qualquer outro de nós. Eu não quero incomodar, porque às vezes nós pensamos assim: ah, mas eu não quero incomodar, não quero criar atrito. Mas também a gente não vai poder chorar o dia que a pessoa estiver em cima e indo embora. Não é verdade? Porque eu não tive amor por eles, de pregar e de falar do maior amor, que foi o amor de Jesus Cristo. Porque assim como Deus trabalhou na nossa vida, mudou a nossa vida, Deus não pode mudar a da nossa família, daqueles que Deus nos dá a oportunidade de pregar. Deus não pode.
Por acaso quem nos esforçou a servir a Deus? Não foi ninguém. Quem convenceu foi o próprio Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Paulo fala, que como se converterão se não há quem pregue? E como pregar se não for enviado? Tem que pregar, tem que falar. É como em Eclesiastes disse, que aquele que olha o vento não semeia. Lança a semente. Então, lança a semente, prega o evangelho. Quem dá o crescimento não é você. Quem converte não somos nós. Nós damos testemunho. Nós damos testemunho, mas não convertemos ninguém. Isso quem faz é Deus. Agora, se nós deixamos de dar o testemunho da verdade, a qual foi colocada em nós por Deus, da mesma forma que o Espírito Santo transformou a minha vida um dia, trabalhou em mim, mudou-me a minha forma de pensar, de agir, de enxergar as coisas espirituais, porque as pessoas estão cegas. O mesmo Espírito Santo que mudou a minha vida, muda a vida dos outros, vai mudar a vida de outras pessoas. E aí, quando Jesus voltar, quando eu subir para a glória, é a hora do quê? De receber a coroa. A coroa será dada àqueles que trabalharam, àqueles que lutaram, àqueles que combateram, àqueles que não negaram Cristo, àqueles que não envergonharam do Evangelho, aqueles que amaram o Senhor e andaram de brancos com Ele, ou seja, que não contaminaram com o pecado, que amaram o Senhor mais do que a sua própria vida, porque nós estamos num mundo tão consumista, que quando fala assim, que amar o Senhor mais do que a sua própria vida, amar mais do que tudo, parece que a pessoa está dizendo uma loucura, né? Amar Jesus, até se for preciso morrer por Ele, é isso que as pessoas do passado tinham, é essa fé que eles tinham, é esse amor que eles tinham. Sabe por quê? Porque eles pensavam mais na ressurreição da sua alma, e menos no seu corpo, na matéria, no seu corpo físico. E hoje o mundo nos ensina que temos que preocupar com a aparência. Gente, o que tem de gente morrendo, querendo mudar a aparência, e outros mudando a sua aparência, tendo um corpo bonito, mas uma alma fedida, como Jesus disse, muitos parecem sepulcro caiado, bonito por fora, mas fedorento, fedido por dentro. Está cheio de gente assim, que parece uma belezinha, né? Malha todo dia, né? Vai para a academia todo dia, quer um corpo perfeito, quer isso, aquilo outro, mas o interior lá dentro está fedendo, porque está cheio de contaminação e de pecado, muitas das vezes. Então, se Jesus voltar, qualquer um cristão assim vai ficar também. Qualquer um cristão que o coração dele esteja no mundo, não esteja no reino de Deus, ele vai ficar, meu irmão. Ele vai ficar. E quando o homem ficar, aqueles que ficarem aqui, depois do arrebatamento da igreja, será terrível. Os 7 anos de tribulação que virão sobre a face da terra, serão um dia de angústia, de dores. Será o pior tempo, diz o Senhor Jesus, desde que houve homens sobre a face da terra, desde que há ser humano sobre a face da terra. Será a pior época do mundo, que já tem nascido seus bilhões de anos. Será a pior fase do mundo, porque Satanás, ele vai querer ser adorado. Você quer ver uma coisa? Vamos comigo lá em Apocalipse 9:15. Apocalipse 9:15. Olha ali. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles.
Você já pensou um exército governado por 4 demônios? Nesse período? Imagina um exército de 200 milhões, querendo praticamente destruir a terra. 1/3 dos homens vão ser mortos. E é interessante que o Senhor avisa. Esses demônios estão presos ali no rio Eufrates, e serão soltos no dia e na hora. O que diz ali? Não serão soltos. Volta para mim no comecinho ali, faz favor, no 15, ali ó. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês. Hora, dia e mês. Vai ser no momento exato. Eles serão liberados. Juntamente com 200 milhões de soldados, e um exército, todos endemoniados, para destruir 1/3 da população da terra. Vai ser fácil esse momento? É tão terrível o momento após o arrebatamento da igreja, que a Bíblia diz que os homens irão procurar a morte, e a morte vai fugir deles. Vão querer morrer, muitos vão querer morrer, por causa da aflição, do desespero que estará vivendo na terra. Muitos vão tentar morrer, querer morrer, mas não vão morrer. Serão atormentados dia e noite. Você imagina bem, pensa comigo uma coisa. Um crente que está pouco aí preocupando com a vida espiritual dele, com a espiritualidade dele, com a espiritualidade das coisas de Deus. Porque não pensa que o céu vai entrando de qualquer jeitinho, de qualquer maneira não, que chega lá, dá uma carteirada lá no São Pedro, como a turma fala, vai lá, nada disso, meu irmão. Só vai entrar lá aqueles que estiver vestidos de brancos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que não negaram a sua fé, que viveram a justiça de glória em glória, a justiça da fé, que não mudaram o seu comportamento e as suas atitudes, foram firmes até o fim, não se corromperam, não se deixaram levar por nada dessa terra, ficaram firmes ao Evangelho. Pecou algumas vezes? Não tem quem não peca. Não tem, o próprio apóstolo Paulo diz, João diz, não tem homem que não peca. Se dizer que não temos pecado, nos tornamos mentirosos. Todos nós, em alguma coisa, nós pecamos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Que quando você erra, quando você peca, você tem a oportunidade de pedir perdão. E o sangue dele nos lava, nos limpa e nos purifica daquela situação em que fizemos ou que praticamos. Então nós temos perdão. Agora tem alguém que quer viver no erro. Tem alguém que quer viver constantemente fazendo algo errado. Esse corre um risco muito grande. Porque o pecado na minha vida ou na tua vida tem que ser como... Você está subindo uma escada, degraus pela uma escada, de repente você dá um tropeção, você tropeçou. O pecado vamos colocar como se fosse um tropeção, você tropeçou, mas você tem que voltar e corrigir e seguir adiante. Então nós precisamos olhar para a nossa condição espiritual. Como nós estamos? Se eu perguntasse para mim ou para você, quanto você daria, qual nota você daria pela tua vida espiritual? Você poderia dizer assim, quantos por cento você daria? Se eu perguntasse assim, que obra você tem feito para você te dar uma nota boa para você? O que você tem feito pelo amor do Evangelho para você dar uma nota boa para você mesmo? Quanto você daria para você? Tem alguém aqui que daria 80 para a sua vida espiritual?
90, 100, 70, 60, 40, 30? Vamos lá comigo em Efésios 4, 12. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo aqui. Que o Senhor quer o quê? Efésios 4, 12. Como diz ali, esses anjos estão preparados para o dia exato. Que no período, mas eles vão ser soltos quando? No período da grande tribulação. Só que quando chegar o período da grande tribulação, tem 3 formas de pensar. Uns acreditam que Jesus arrebatará a igreja antes da tribulação. Outros acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da tribulação. E outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no fim da tribulação. Não, eu particularmente acredito que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Assim que chegar a tribulação, a igreja é arrebatada. Mas nós vamos viver os princípios de dores. Nós vamos ver o esfriamento de muitos crentes. Muitos crentes vão esfriar. Muitos crentes vão abandonar a fé. Muitos crentes vão abandonar a igreja. Muitos crentes vão abandonar ministérios. Nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ver a fome aumentar. Nós vamos ver a desigualdade social aumentar. Nós vamos ver uma série de coisas aumentar nessa terra. Só que Jesus diz que aquele que permanecer firme, esse será salvo. Nós vamos ver o abandono da fé. A própria Bíblia diz que muitos no final darão ouvidos a doutrinas de demônio. Muitos vão tentar mudar as escrituras para tentar facilitar o caminho que leva para o céu. Não há salvação sem renúncia. Se o homem não arrepender, não mudar seu caminho, seus comportamentos e não amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, meu irmão, pode esquecer. Porque olha ali, ó, o que o Senhor quer dos nós? O que Deus quer de mim e de você? O aperfeiçoamento. Que você se aperfeiçoe. Olha, querendo o aperfeiçoamento santos. Deus quer o aperfeiçoamento teu, que você se aperfeiçoe, que você melhore, que você seja mais crente, que você tenha mais amor, você tenha mais dedicação, você tenha mais zelo, mais compromisso para as coisas de Deus. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque não é assim de qualquer forma que o crente vai entrar no céu. Não, meu irmão. Aquele que for fiel até o fim, o que o Senhor diz? Dar-te-ei a coroa da vida, dar-te-ei um novo nome. Aquele que vencer assentará comigo no meu trono. Aquele que vencer, nunca mais riscarei o seu nome do livro da vida. Mas tem que vencer. Vencer o mundo, vencer o desânimo, vencer a preguiça, vencer muitas das vezes, sabe, o nosso próprio coração, porque às vezes o coração não quer, o desânimo não quer, a preguiça não quer. Às vezes o diabo tenta soprar na cabeça da pessoa: não precisa ser assim não, vai na igreja hoje não, você é tonto, vai na igreja não. Para que você vai na igreja hoje? Você é bobo, está lá, você já foi na quarta-feira, já foi na sexta, por que você vai no domingo, vai fazer o que lá? Você já sabe, tudo que for pregado ali você já sabe. Ele faz ou não faz isso? Faz ou não faz? Ele faz. Porque ele sabe que se ele induzir você a ficar em casa para não ouvir a palavra, ele triunfou. Ele ganhou, ele teve vitória sobre a tua vida. Porque você deixou de estar na casa do Pai, escolhido por Deus para estar ali, para adorar e louvar o nome do Senhor, para ouvir uma palavra que vai edificar a tua vida. Uma palavra de consolo, ou uma palavra de repreensão, que seja o que Deus tenha para falar com cada um de nós, porque quando Deus nos repreender, é para o nosso bem. O dia que Deus puxar minha orelha, eu vou dar glória a Deus, eu vou dar glória a Deus, eu vou louvar a Deus, fala Senhor, porque se eu estou escutando, eu mereço escutar. Eu não vou nunca falar com outra palavra, mas
pastor está pregando aí, não sei o que, ou alguém está falando. Não. Se Deus está falando e eu estou errado, eu quero consertar. Porque eu quero viver uma vida com Deus, para que quando Jesus voltar, eu não fique nessa terra se eu estiver vivo, para enfrentar a grande tribulação e ver como está escrito aí, ó, esses 4 demônios que tem dia, hora e mês para ser solto, aonde a fome, a peste, a guerra. Meu irmão, se você pegar Apocalipse e começar a ler do capítulo 6, que fala da abertura dos selos, os acontecimentos, os cavalos, que fala das taças, e que fala ali dos selos, fala das trombetas, melhor dizendo, meu irmão, você seria muito mais crente, porque a Bíblia diz que o que há de vir, virá e não tardará, vai vir. Tudo que está escrito aqui, Jesus não disse que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar, nem um tio e um jota deixará de se cumprir, tudo vai se cumprir, ao pé da letra, tudo vai se cumprir ao pé da letra. Você sabe de uma coisa que é mais triste para nós? Porque muitas das vezes nós conhecemos toda a verdade, só não tememos ela. Já temos ouvido, temos escutado pregações, lido nas escrituras, mas você sabe que quando chega, sabe que tem pessoa que chega um momento que aquilo para ela não traz nenhum pavor no coração dela, nenhum medo. Ela não se preocupa, porque ela sente que está tudo bem, e não está bem. Ela não está bem, a vida espiritual não está bem, mas parece que ela sente que está bem, porque o diabo consegue colocar nela uma ilusão, um engano, que está tudo bem na vida dela, e a vida espiritual está indo para o beleléu, está morta, está morrendo, está sendo destruída, e ela acha que está bem. Você só vai achar que está bem com Deus quando você estiver vivendo aqui, ó, o que a Bíblia diz, porque a Bíblia nos diz uma coisa: servir o Senhor com alegria. Primeiro ponto, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus dando glória a Ele todo dia pelo teu nome escrito no livro da vida. Sirva a Deus não pelo que Ele é capaz de fazer na tua vida, mas somente pelo fato que Ele é Deus. Ame a Deus mais do que você mesmo, porque você também não salva você. Jesus é quem me salva, é quem te salva. Então ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O arrebatamento vai chegar, esse dia está perto para acontecer, e quando ele chegar, se não estivermos preparados, podemos estar aqui no culto, muitos sobem e outros ficam, e quem fica terá que enfrentar o anticristo, vai ser o governante mundial, o anticristo. E aí a Bíblia diz uma coisa terrível: fome, carestia, peste, né? Um punhado de trigo por um dia de serviço, já pensou? O dinheiro não vai valer nada, um punhado de trigo por um dia de serviço. Você tem lá 5, 6 filhos, tem lá uma família, como vai sustentar, se ficar para o período da grande tribulação? E o mais pior, que aqueles que ficarem aqui, e que não receberem a marca da besta na mão ou na testa, não pode comprar e nem vender, não pode comprar e nem vender. Então você não vai ter, a pessoa que ficar aqui, ela não vai ter onde comprar, e se ela tiver alguma coisa, não tem como vender, porque ela não tem a marca, o governo não dá esse direito para ela, ou seja, o ser humano não vai ser livre, ele vai ser propriedade do governo, escravo do governo. Aqueles que se rebelarem vão ter que morrer, por amor. Aqueles que não quiserem entregar a vida para o anticristo, vão morrer, vai morrer ele e a família, se não negarem a Cristo. Mas eu fiquei, ainda tem salvação? Tem. Para quem ficou ainda tem esperança, da salvação tem, mas só que aí a vida da pessoa vai ser dada em lugar da sua salvação. Não é como hoje que você não tem que fazer nada para ter tua salvação. Jesus pagou um preço por nós na cruz, você só tem que obedecer e amar o Evangelho, amar a Cristo, amar o ministério que Deus te deu, amar o chamado, Deus te chamou para fazer algo para Ele. Ame
ao Senhor de todo o teu coração e viva com intensidade aquilo que Deus colocou na tua vida. Faça aquilo que te veio à mão para fazer. O que a Bíblia diz? Aquilo que te veio à mão para fazer, faça o quê? Bem feito. Você é um diácono? Faça bem feito o que você recebeu. Você limpa a igreja? Faça bem feito. Você limpa o banheiro? Faça bem feito. Você está em cima do altar? Faça bem feito. Não faça nada pela metade, porque nem os homens da terra aceitam as coisas pela metade. E nunca pense fazer as coisas para Deus pela metade, porque também não será aceito. Ame a Deus. E como, para me encerrar, como o Senhor disse para Daniel: Daniel, vai na tua força, porque terminará teus dias em paz. Devemos ir na nossa força, na força do Senhor, e terminaremos nossos dias em paz. Se morremos sem Jesus voltar, estaremos com Ele na glória. Se Ele voltar, estando nós preparados, subiremos com Ele para a glória também. De um jeito ou de outro, o apóstolo Paulo diz assim: se eu morrer, sou do Senhor; se eu ficar, sou do Senhor. É isso que importa. Viva para honrar a Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia, glória a Deus. Vamos falar, e depois levamos orar para as águas, e depois o diácono levamos uma conversa, para seguir adiante a nossa conversa, o pessoal aqui do louvor também. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.